3, 2, 1, estamos aqui com o professor Dr. Dalmo Moreira, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, que veio especialmente para o Congresso Maranhense de Cardiologia. Dr. Dalmo, me fala um pouquinho da sua palestra magna de ontem sobre o assunto de síncope, né, que acontece muito tem acontecido muito com os esportistas, as pessoas têm desmaiado muito e muitos problemas relacionados nessa área. Me fale um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande ter vindo ao Congresso Maranhense de Cardiologia, foi uma honra muito grande participar desse evento. A minha palestra de ontem visou fundamentalmente a avaliação, a análise de pacientes com risco para desmaios, né, no quadro da síncope, que acontece com certa frequência no dia a dia, corresponde a cerca de 7 a 10% das nossas apresentações de pacientes no nosso ambulatório. Comentei a respeito de pacientes que desmaiam com relação ao coração normal, pacientes que desmaiam por conta de alterações reflexas na pressão arterial, enfim. Com relação a esportistas, especificamente, é uma condição um pouco mais séria, porque não raramente esses pacientes são portadores de doenças elétricas primárias no coração, e isso pode ser um fator desencadeante de arritmias graves, que podem, obviamente, complicar a evolução clínica quando esses pacientes praticam esportes em grande intensidade. Então, é uma população à parte que tem que ser avaliada com mais carinho, com mais critério, porque são pacientes de alto risco. Um dos comentários que eu fiz ontem é que a síncope, o desmaio, ele tem uma certa implicação num paciente que não tem doença cardíaca, uma implicação totalmente diferente dos pacientes com doença cardíaca. Esse paciente cardiopata morre mais, ele complica mais, e o alerta que eu fiz ontem foi exatamente para chamar a atenção desse aspecto, que o clínico deve ter em mente, pela história clínica, exame físico, exames complementares, e estratificar o risco do paciente que desmaia, para mostrar o paciente que tem doença cardíaca realmente é o indivíduo mais grave, é o indivíduo mais sério, diferentemente do desmaio comum que a gente vê no dia a dia, o desmaio da igreja, do ponto de ônibus, da fila do banco, etc., que geralmente, infelizmente, são pacientes menos graves, sem cardiopatias, e o prognóstico, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Com relação ao simpósio que o senhor realizou hoje sobre anticoagulação, né, de pacientes renais crônicos, como é que foi? O auditório lotado? Me fala um pouquinho como é que é essa questão da anticoagulação de pacientes crônicos renais. Em primeiro lugar, a fibrilação arterial é uma arritmia que se associa a um risco maior de tromboembolismo sistêmico. Consequentemente, a anticoagulação é um fator muito importante preventivo nessa população, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, um conceito de que pacientes que evoluem com fibrilação arterial apresentam maior risco de chance, maior taxa de progressão para a insuficiência renal. Terceiro aspecto importante, muitos dos anticoagulantes são excretados por via renal. 4. Pacientes que evoluem com insuficiência renal em fibrilação arterial têm maior chance de evoluir com tromboembolismo sistêmico e hemorragia. Consequentemente, fica aí a informação de que quando você anticoagula um paciente com fibrilação arterial, ficar de olho nas taxas de progressão da insuficiência renal, porque o tratamento pode ser deletério nesses pacientes, aumentando o risco de hemorragia. Isso é muito importante. Nós sabemos que a varfarina é o fármaco mais empregado nessa população, sabemos que a varfarina fez o seu papel, faz e ainda vai fazer por muito tempo. Só que a varfarina aumenta a chance de hemorragia desses pacientes e aumenta também o grau de piora da disfunção renal ao longo do tempo. Então, ela pode proteger com relação ao AVC, mas causa mais hemorragia e pode acelerar a disfunção renal por conta de calcificação vascular renal. Por outro lado, nós temos disponíveis no mercado hoje novos anticoagulantes que podem trazer um benefício da eficácia e também da segurança comparativamente à varfarina, com um aspecto muito importante. Dabigatrana e rivaroxabana são dois fármacos anticoagulantes que têm um benefício grande em não só proteger o paciente em relação a AVC e hemorragia, mas também reduzir a taxa de progressão da disfunção renal que esses pacientes apresentam ao longo da evolução clínica. Então, comparativamente à varfarina, rivaroxabana mostra-se uma superioridade importante em relação não somente à proteção do paciente, mas também com desaceleração das taxas de complicação ou de insuficiência renal em pacientes com fibrilação arterial. A mensagem fundamental é essa: segurança no tratamento, identificação do paciente de alto risco e escolha do fármaco ideal para trazer
um benefício líquido favorável a esses pacientes. Essa foi a ideia. Doutor, por que muita gente hoje no Brasil ainda morre com todos esses avanços da tecnologia, com o stent, com todas essas técnicas de desobstrução arterial, venal? Por que as pessoas morrem tanto do coração hoje no Brasil, doutor? São vários fatores que estão presentes nesse indivíduo, tá certo? A doença cardiovascular no mundo todo é a principal causa de morte na população como um todo, juntamente com câncer e também acidentes de automóvel. Isso é muito importante salientar. Isso porque o que aconteceu na evolução da humanidade nos últimos 50 anos? As pessoas tiveram muito mais conforto com relação às coisas do lar. Então, ela não levanta mais para mudar o canal da televisão, ela assiste televisão o tempo todo, filmes o tempo todo, não pratica esporte, tem uma dieta absolutamente irregular, ganha um peso. Então, rica em sódio. Rica em sódio, sem dúvida nenhuma. Um detalhe interessante, é um comentário que eu vi recentemente, realmente é verdade. Se você pega, por exemplo, filmes das décadas de 20, 30 e 40, você vê a população andando na rua, você vê que é pessoal todo magrinho, todo bem vestido. Tá? Hoje você pega a população que anda na rua com o mesmo tipo de filmagem, você vai ver a quantidade de obesos que você encontra. Isso mostra que naquela época os fatores de risco estavam menos presentes do que estão hoje. Ou seja, hoje as pessoas tornaram-se mais sedentárias, elas comem de maneira mais irregular. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, são fatores